Graças ao Senhor por esse privilégio, nós podemos estar na casa do nosso Deus, podendo adorar ao Senhor, podendo buscar a presença dEle, podendo reconhecer a grandeza, a soberania, a majestade do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos 24. Salmos, capítulo 24. Salmos, capítulo 24, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daquele que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nessa noite nós vamos mesmo reconhecer a grandeza, a majestade, a soberania do nosso Deus, reconhecendo quem é o nosso Deus. Nessa noite nós vamos louvar ao Senhor, reconhecendo a soberania dele sobre as nossas vidas. Nós vamos reconhecer a grandeza do nosso Deus nessa noite. Nessa noite nós vamos nos quebrantar diante da presença do Senhor, querendo que ele já se faz presente aqui. A palavra do Senhor nos fala que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ele estaria presente. Nessa noite convido você a fechar os seus olhos, quebrante o seu coração, tenha o seu momento com o Senhor. Exalte ao Senhor, engrandeça a presença dele. Você vem para adorar ao Senhor nessa noite. Você vem para buscar a presença dele, se quebrante diante do Senhor nessa noite. Reconheça que não há lugar melhor para se estar que diante da presença do Senhor. Nós adoramos ao teu nome, Jesus, tu és maravilhoso. Nós te exaltamos, bendizemos ao teu santo nome, Paizinho. Reconhecemos, Deus, que somos totalmente dependentes de ti, dependentes, Deus, da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos, Paizinho, por esse privilégio. Mais uma noite nós estamos reunidos no teu nome, podendo buscar a tua presença, podendo buscar a tua face, Jesus. Nós nos quebrantamos diante do teu altar nessa noite, reconhecendo, Deus, que não há lugar melhor para se estar aqui diante de ti. Nós quebrantamos nossos corações nessa noite diante da tua presença e nós te pedimos perdão. Nos perdoa, Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Nos perdoa, Deus, pelos nossos pensamentos, pelo nosso falar, pelas nossas atitudes, Pai. Nós te pedimos perdão nessa noite. Nos lava com teu sangue, purifica as nossas vestes, purifica, Deus, os nossos lábios, purifica os nossos corações, nos faz aqui diante da tua presença, Senhor. Pois a tua palavra, Deus, ela nos fala que se confessarmos nossos pecados a ti, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Sobre a tua palavra, Deus, nós clamamos pelo teu perdão, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Nós clamamos pela tua graça, pela tua bondade, pois nós reconhecemos, Deus, que nós precisamos de ti, Pai. Nós reconhecemos, Deus, que nós precisamos da tua presença sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, leva a nossa mente e nosso coração cativos da tua presença nessa noite. E nada, Senhor Deus, nem ninguém venha, Senhor Deus, impede a nossa adoração de chegar até a ti. Nós reconhecemos, Deus, que toda honra, toda glória é dada somente a ti. Nós clamamos por mais da tua presença, Pai. Nós clamamos por mais de ti, Jesus. Tu és adorado aqui neste lugar, tu és bem-vindo no Santo Espírito. Nós te convidamos nessa noite, nós te damos liberdade. Nós clamamos, Deus, por mais do teu Espírito, mais da tua presença, que o nosso coração nessa noite possa ansiar, Deus, pela tua presença, que o nosso coração possa querer mais de ti, Jesus. Tu és adorado aqui neste lugar, tu és bem-vindo no Santo Espírito. Nós te convidamos, pensamos, Pai, que só tu és santo. Nós adoramos a ti nessa noite, Pai. Reconhecendo que tu és o Rei da Glória, que não há outro digno de adoração que não seja o Senhor. Não há outro digno de glória que não seja o Senhor, Paizinho. Nos adoramos a ti, Jesus. Aleluia. Nos adoramos a Cristo, Deus. Aleluia.
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Mais uma vez ao único. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti.
para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha a maior abastança. Amém, Jesus. Sabe? Segundo Coríntios 9, a palavra do Senhor nos diz, a partir do 6. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus Vamos estar fazendo as primícias e depois os dízimos das ofertas. Amém, Jesus. Amém. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma teu lugar, dono de louvor, preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma teu lugar, improvisado entre os louvores, do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Se tu és santo, se tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel, tudo é para ti. Só pra te adorar, estamos nós aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos, Senhor, te agradecer, Pai amado. Pai, leve Senhor, Pai, muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, sempre tua casa. Se diz que eu quero, Senhor, você possa poderosamente estar nos donos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não precisa dele, Senhor, porque a nossa fidelidade é feita no teu altar, Pai. A tua palavra diz que nós confiamos um pouco no mundo que o Senhor nos coloca. Reconhecendo, Senhor Deus, que o Senhor é um pouco no mundo que tem dado. Pessoas, Senhor, para correndo na tua consciência. Em nome de Jesus, Deus, Pai, muito pecado, Pai amado. Também, Senhor, abençoar, Senhor, o ceder dos filhos. Abençoando esse alimento, Senhor, desde o cantinho até chegar à nossa mesa, Pai amado. Pai, que a família que receber esse alimento venha entender, Senhor. Venha entender que o Senhor é o Deus da aprovação. Senhor Deus, de cura todas as enfermidades. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse alimento. Em nome do teu filho amado Jesus. O Senhor venha falar com cada um nesta noite, como o Senhor já está falando, Pai. Continua falando através do teu amor, através da tua palavra que canta, Pai. Abre o nosso entendimento, Deus, abre o nosso coração. Em nome de Jesus.
falei que cada um deles, em nome de Jesus, abençoa essa nação brasileira e as demais nações, que nós prêmios todas elas presentes aqui, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, fala com cada um nesta noite através da tua palavra, que é santa e verdadeira. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós, Pai. Basta nós verdadeiramente crer que é o Senhor Deus. Salve, Senhor, solidário. Tira todas as enfermidades, todos os vícios, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toda honra, toda glória, toda bênção. Em nome de Jesus, assim que ora, Senhor. Deus te dá sua graça. Amém. Glória a Deus. Amém. Teu nome é o mais alto, teu nome
Santo pra sempre. O teu povo clama, Santo, Senhor Rei dos Reis. Santo, sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Para Ele são todas as coisas. Porque dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas
Pra sempre. Louvado seja o teu nome, Jesus querido. Pode se sentar na paz do Senhor Jesus. Dando a Ele a glória, a honra, o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Deus seja agradecido, Senhor, aceite a nossa entrega, Amém, Jesus. nossa adoração, nossa gratidão a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. Com alegria, Glória a Deus. com singeleza de coração também. Louvado seja o teu nome, Jesus. Você já louvou, já exaltou o Senhor, já orou, já oferecemos para Deus o que tínhamos trazido até aqui. Mas também o Senhor tem para nos oferecer. Amém. O que o Senhor tem para nos oferecer vem através da palavra. Aleluia. Amém? E eu convido você então a abrir a palavra de Deus. Glória a Deus, achar o texto. O livro do profeta, lá no Velho Testamento, do profeta Isaías, Aleluia. Glória a Deus. capítulo 53, que é um texto que a gente conhece bem. Quer dizer, creio que seja conhecido. Isaías 53, versículo 4, até o versículo 11. Isaías 53 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos salvos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os teus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Amém. Senhor, essa é a tua palavra, nós louvamos e adoramos o teu nome, porque esta é a tua verdade para nós, e nós a aceitamos, nós a recebemos, e ela é fiel, digna de aceitação. Ela é a revelação do Senhor para nós, é a profecia do Senhor para a tua igreja. Pai, então que o Senhor possa operar através das Escrituras, Pai, nesse momento em que a mesa está preparada, Senhor, para que a tua igreja possa se acertar com Jesus. Pai, então que nós possamos ser cuidados, tratados, lapidados pela palavra, Senhor, orientados, instruídos pelas Escrituras, meu Deus, para que nós possamos ter o coração reto, puro, Senhor, espírito reto diante da tua presença íntegro, para que nada possa tirar-nos da mesa, da presença, do convívio, do contato com o nosso Deus. Pai, como já dissemos aqui, Senhor, santo para sempre é o Senhor.
Declaramos que a Ti a glória, Senhor, para sempre a glória, meu Deus. Então, nós já assim declaramos a Ti a glória, Senhor. Nós declaramos a Ti, Senhor, ao reconhecermos que o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Então, Senhor, pelo poder das Escrituras, fala conosco, Senhor. Importa que nossos ouvidos estejam atentos, nosso coração, Senhor, totalmente preparado, nossas mentes preparadas, Senhor, para que nenhum mal possa prevalecer e não roubar essa verdade. Trabalha, Senhor, na vida da tua igreja, trabalha também na minha vida e através da minha vida, porque, Senhor, importa que eu possa vir a diminuir e o Senhor venha a crescer, porque agora é tua a honra dele. Pai, oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra. Amém, igreja? Aleluia. Você acompanhou aí a leitura desse texto de Isaías 53, onde o profeta é usado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, para trazer a revelação da palavra ao seu povo. Mas essa palavra que, mesmo tendo sido uma obra que Deus levou através do profeta Isaías, pelo menos 700 anos antes de Jesus, essa palavra é sobre Jesus. Embora o tempo seja diferente do tempo de Jesus, mas é sobre o Messias, né? Essa palavra é uma palavra do profeta messiânico, porque é o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias. É o profeta do renovo. O profeta Isaías é o que mais prega sobre essa revelação a respeito de Jesus. E aqui nesse texto, como você acompanhou aí, ele está fazendo esse relato, e muitas vezes nós usamos essa palavra, principalmente no versículo 4, né, e 5, quando nós estamos falando de liberação de palavra de cura, para que as pessoas fiquem saradas e curadas, e não está errado mesmo, porque está escrito, a gente tem que tomar posse disso que está aqui, né, a palavra que funciona mesmo, mas não é só sobre isso que a palavra quer dizer. Ela também quer dizer que o Senhor, Ele nos substituiu naquela cruz. Então, esse texto é um texto que fala sobre a substituição que Jesus veio, né? Então, a substituição na cruz. Seria esse o tema da nossa reflexão hoje. E a gente precisa de vez em quando voltar nesses temas e refletir sobre eles, porque tem hora que a gente esquece. A gente esquece do que Jesus fez, esquece de como foi, do preço e a quantidade que esse preço, né, estava requerendo ali da entrega de Jesus por nós. E esse texto aqui, ele faz bem essa revelação, ele nos coloca bem nesse cenário da substituição ali da cruz. E quando o Senhor está fazendo essa obra na cruz de substituição a meu respeito e a seu respeito, tomou todo o juízo para ele, porque a Bíblia diz isso, né, igreja, que o Senhor, ele se fez justiça no madeiro, porque levou sobre si os pecados de nós todos. Então ele foi ali a juízo, né, porque ali está a condenação sobre aquele que não tinha pecado nenhum. Mas você fala, mas eu já sei dessa palavra, eu também já sei dessa palavra, mas ela é eterna, ela é de geração em geração, então eu preciso sempre estar vivendo alinhada com ela. Você precisa estar vivendo alinhada com ela, de acordo com aquilo que ela revela, porque não precisa muita coisa para tirar a gente da presença, não precisa um caminhão de coisa para tirar o nosso pé do lugar santo dos santos, não precisa de muita coisa, são detalhes, e os pequenos detalhes podem nos tirar os olhos desse lugar de substituição, e principalmente daquele que fez a obra da substituição ali na cruz, que é Jesus. Não nos deixemos, irmãos, distrairmos por qualquer coisa, não nos deixemos que as coisas venham também dispersar o nosso pensamento e fazer com que a gente possa ficar vagando e perder o foco. Nosso foco sempre tem que ser Jesus. Sempre foi, sempre será, tem que ser agora, tem que ser Jesus. Porque o filho da nossa alma, ele não brinca de ser o que ele é, ele trabalha para isso, para tirar o foco. E Hebreus já falou no Espírito lá,
o escritor de Hebreus diz lá, olha, aquele que é coberto por uma nuvem de testemunha. Nós somos cobertos por essa nuvem de testemunha. Estamos rodeados de pessoas olhando para nós. Todo dia alguém está fazendo uma leitura da sua vida. Tem alguém fazendo uma leitura da minha vida também, para ver onde estão os nossos olhos. E a palavra diz que devemos estar olhando firmemente para Ele. Os nossos olhos devem estar fixos no Senhor, todos os dias. Porque o dia que a gente resolver tirar um pouquinho os olhos do Senhor, as coisas começam a dificultar para nós. A nossa vida espiritual começa a perder qualidade. A nossa vida espiritual começa a perder comunhão com Deus. A nossa vida de intimidade com Deus já não vai adiante. E as coisas vão ficando difíceis. Quando menos se perceber, esfriou. Quando menos prestar atenção, enfraqueceu. Quando menos fizer o caso, já não está mais caminhando com o Senhor. Ou então mas vai caminhar por caminhar. Não tem mais força. Não tem mais aquele coração. Eu não digo muito, eu até às vezes ouvi, mas eu não digo muito, né? Um coração apaixonado, porque paixão dura 8 meses, depois ela passa. Mas um coração fervoroso por Jesus. Um coração em chamas por Jesus. Totalmente em chamas por Jesus. Porque paixão passou um tempo, ela acaba. Se fosse ela a real situação, a Bíblia todo momento ia falar que Jesus teve paixão por nós, né? Que Deus teve paixão pelo mundo que enviou seu Filho. Não, Deus teve amor. Amém. E o amor dura para sempre. Então, a gente precisa ter um coração assim, esse coração fervoroso pela pessoa de Jesus e pelo tudo que Ele fez naquela cruz. Essa substituição que colocou Jesus em juízo por minha causa e por sua causa. E olha, a gente nem ainda estava nessa terra, mas já estava implantado aqui o projeto de salvação, de remissão de pecados, de redenção da nossa alma. E o que é que nós estamos fazendo com isso, irmãos? No dia a dia da nossa vida. Olhar para nós, dentro da nossa casa de oração, aqui com Deus, todos nós vamos ter a facilidade, quase que por unanimidade, de poder as pessoas olharem e enxergarem em nós o único testemunho. Todo mundo ali adora esse Deus, todo mundo serve esse Jesus, todo mundo gosta desse Jesus, estão fazendo tudo para andar com esse Jesus. Mas é fora daqui. É fora daqui, é no amanhã, é no depois da manhã, é no mês que vem, é no dia a dia, nos detalhes em que as pessoas vão olhar esse testemunho de quem está valorizando o preço da substituição. O preço foi muito caro. Foi muito caro. Severamente caro. E a Bíblia, ela sempre é um resumo. Ela não relata todas as coisas, vírgula por vírgula. Senão, não ia ter tamanho de livro. Como é que seria essa Bíblia, né, irmão? Seria enorme, gigantesco. É um resumo. Mas o resumo já traz para nós um pouco, uma noção, a dimensão quase que mínima, mas traz daquilo que Jesus foi ali substituir a minha vida e a sua. Para levar só dores? Não. Para levar só as enfermidades físicas ou emocionais, mentais, psicológicas? Também não. Foi para fazer uma cura além disso. Além do plano terrestre, mas para fazer algo espiritual. Onde não tem ninguém nessa terra que resolva esse problema. Não é psicólogo resolve o problema espiritual de alguém lá? Não resolve. O doutor mais conhecedor, PhD, seja lá o que for, o melhor cientista, ele resolve o nosso problema de vida eterna, irmãos? Não, ele não resolve. Ele não pode nos substituir. Ele não pode resolver, ele não tem a resposta exata. Só Jesus tem a resposta. O preço da cruz é a resposta que nós precisamos. Então nós não podemos negligenciar, nós não podemos tomar por pequeno, nós não podemos tomar por menor o que Jesus fez. Quando a gente for impulsionado, instigada a errar, a pecar, a gente tem que se lembrar, olha, Jesus não está só para curar meu corpo físico, minha mente, não. Me livrar de depressão, de ansiedade. Não, Jesus não está só para isso, graças a Deus que Ele é para isso também. Mas Ele está muito mais do que para isso.
Porque pode cuidar de tudo aqui no plano da terra, irmão, mas e a nossa eternidade? E a nossa salvação? A nossa vida eterna com o Pai, como que fica? Se a gente não entender o plano da substituição, era para nós. Esse lugar era para mim, esse lugar era para você. A cruz não era para Jesus. Mas a palavra diz que ele aceitou esse plano, né? Salvífico. Porque Jesus, com certeza, ele sabia que eu não ia aguentar passar o que ele passou, você também não aguentaria passar o que ele passou. Então, Jesus, ele se doou. E o que você está fazendo com essa doação de Jesus? O que eu também faço com essa doação de Jesus? A palavra diz, caminhando aí nos versículos, a palavra não diz que só foi entregue por dores e enfermidades, que carregou sobre ele doenças, pelas feridas dele, nós fomos sarados, sim, sarados, mas só isso não. A palavra diz que o castigo que foi sobre ele, todo o castigo, e hoje nos traz paz, nos traz paz, todo o castigo que traria tormento para a tua vida, para a minha vida, porque a gente até fala, não aguento essa cabeça, essa tormenta na minha mente, eu estou totalmente atormentada, mas é só por um minuto, isso é só por algum tempo, irmão, porque se fosse necessário passar pela tormenta sem a paz que Jesus dá, ninguém estava de pé, ninguém ia aguentar. Você imagina ficar dia e noite sendo atormentado pelas vozes malignas do nosso adversário? A gente não ia aguentar, ia ficar todo mundo louco. E eu queria mais ter na terra, pensou, era hospício, porque ia ser uma coisa muito doida, porque a gente não ia suportar noite e dia. Mas não, a paz que excede todo entendimento está em Jesus. O castigo que traz essa paz estava sobre Jesus. Tudo que era penalidade para nós recaiu sobre ele. Por isso o escritor em Colossenses diz, né, Paulo escreve à igreja, aquele escrito de dívida, aquele decreto, aquela sentença de condenação para a morte eterna foi riscado, foi cancelado por causa da substituição que Jesus fez naquela cruz. E a gente deve se alegrar muito com isso. Tem dia que de verdade a gente não está muito alegre. Existem alguns momentos que a gente levanta até um pouco triste, né? Tem alguns desafios que realmente vêm nos confrontar e vêm nos colocar numa situação que atinge o nosso coração e a gente fala, Deus, hoje eu estou com meu coração apertado, meu coração angustiado. E não tem nada errado com isso. Somos humanos e imperfeitos. Mas o que pode estar errado é não colocar os olhos no Deus da cruz, que ressuscitou o terceiro dia e nos deu essa chance de podermos ser tratados por Ele, olhando e percebendo que Ele ficou quietinho, como ovelha muda, diz o escritor, o profeta Isaías, como ovelha muda foi levada para o matador. Eu nunca vi matar uma ovelha, mas diz que quando a ovelha vai morrer, ela chora. Eu nunca vi. Depois vou até pesquisar. Mas eu imagino assim, tem muito a ver essa fala, essa Jesus como ovelha muda, quando a gente vai para os evangelhos, na parte da crucificação, e Jesus calado, o tempo todo, né, sendo acusado, antes de ser crucificado, ele quieto, sendo acusado, ele quieto, pouquíssimas vezes ele falou, depois quando o colocaram na cruz, por 7 vezes ele falou, tem sete frases célebres de Jesus na cruz, mas são todas frases bem pequenas, pouco ele falou, mas Jesus chorou, antes da cruz ele chorou por algumas situações, ali no Getsemane, gotas de sangue, como gotas de sangue ele suou. Mas lá no escritor de Hebreus, no capítulo 5, ele diz que é um grande pranto, um grande clamor.
que Ele se entregou, que Ele pagou o preço da nossa salvação. Então Jesus, Ele não só por extrema angústia antes da cruz, mas Ele também foi com grande dor, com grande pranto, com muitas lágrimas, que Ele passou por essa substituição. Não foi fácil para Jesus. Tem muita coisa que não é fácil para você e não é fácil para mim também. E não são poucas as coisas que não são fáceis para nós. Mas faz parte da nossa caminhada. Às vezes até o nosso sofrimento faz parte da nossa trajetória. Porque o Senhor venha mas tudo que passamos, irmãos e irmãs, não se compara ao que Jesus passou. Porque a gente passa, mas não está substituindo ninguém. É a nossa história. O que você passa é a sua história. Você não está substituindo o outro, não. Você está passando no seu lugar mesmo. Eu passo no meu lugar mesmo. Agora Jesus não. Jesus passa no lugar de outro. Jesus passa no lugar da humanidade. Jesus passa por mim, Jesus passa por você. Então, é muito mais difícil. É aquela questão de se colocar no lugar do outro, que a gente gosta muito, né? De falar sobre essa palavra, né, Joyce? Empatia. A gente gosta muito de falar isso. Se coloque no lugar do outro, se coloque no lugar do outro. Então, se coloque no lugar de Jesus. Se coloque. Todas as vezes que você quiser reclamar, que eu quiser reclamar, murmurar, e mais não sei o quê, querer desanimar, querer até desistir da caminhada com Jesus, e largar as coisas do Senhor, e deixar esse Deus para lá, e fazer com que Deus fique um pouco de lado, e agora eu vou andar e resolver minhas coisas, né? Experimenta ficar um dia no lugar de Jesus. A gente não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque essa obra, se fosse para a gente aguentar, Jesus não iria para lá. Jesus foi para a cruz para substituir a mim e a você. Porque eu e você, a gente pode até tentar se colocar no lugar de 1, de 2, de 3, de todo mundo não vai dar. Se for para colocar aqui no lugar de todo mundo que está aqui, eu não vou aguentar. Imagina de um mundo inteiro. E ainda receber sobre ele toda a acusação, toda forma de acusação, de zombaria, toda forma de desprezo, de condenação, de solidão, de abandono. Senão eu não teria dito, né, Pai, por que o Senhor me desamparou? Então ele sentiu o peso do abandono, o peso da solidão, tudo ele sentiu. Ficou calado. Não tinha que revidar muita coisa, porque estava ali para cumprir um plano. Mas Deus seja louvado, porque Jesus morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. Aleluia. Ressuscitou como Rei da glória. Ressuscitou como Senhor dos senhores. Isso nos garante uma nova vida, uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida batalha, vivida. Ainda que passando por uma coisa aqui ou outra ali, mas tem hora que Deus tem que dar uma apertada mesmo na gente, para dar uma lapidada no vaso. Não é assim? Tem hora que é assim, irmãos. Mas o profeta, ele está tendo essa revelação de Jesus sem nunca ter tido com Jesus. Mas Deus já está avisando para o povo, olha como que vai ser o projeto que vai descer na terra, chamado Jesus, o projeto de salvação. Olha a caminhada dele, vai ser de dor, vai ser de lamento, vai ser de sofrimento, vai ser de cruz. E muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, poucas coisas nos tiram da presença, pouquíssimas coisas nos tiram da mesa da Santa Ceia, porque a gente não aceita o conserto. E Jesus está todo dia dizendo: estou aqui para te lavar, estou aqui para te remir, estou aqui para te consertar, estou aqui para te lapidar, estou aqui para limpar tua alma, limpar teu coração, lavar o teu espírito, te fazer nascer de novo, te converter se for necessário outra vez. O Senhor está todo dia trazendo essa proposta para nós, todos os dias. E como ovelha muda ali naquele matadouro, ele foi levado à porta de Jerusalém, né? Aos portões, porque ele foi fora da cidade, ali crucificado, entre aqueles seus, né, de lado de cá e de lá seus companheiros de cruz.
ali estava ele. Você fala, nossa, mas não é semana como fala? Semana de crucificação, de Páscoa, né? Irmão, Páscoa é todo dia. Transformação é todo dia. Amém, Jesus. Os calendários existem para pontuar alguma coisa na história, mas a nossa vida de transformação, de vida com Deus, de aceitação da substituição que Jesus fez na cruz é todo dia. Amém. É todo dia. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. Se possível, se sonhando também, Deus quiser, ali é a hora também. Para a gente não esquecer nunca, isso tem que estar impregnado na nossa vida, impregnado no nosso entendimento, impregnado no nosso espírito, na nossa alma, para que a gente não perca o foco da substituição. E ele então foi para esse lugar, para o matadouro, não abriu a sua boca. Mas aí, a Bíblia diz que ele não foi para qualquer lugar, ele foi colocado no túmulo de um homem rico, porque ali já estava sinalizando o Rei da Glória, né? Mas ele também, teve um compromisso, não foi só levar pecado, mas levar todas as nossas iniquidades. Está escrito aqui no versículo 11. Ele tinha prazer no que havia de acontecer com ele, naquela cruz, nos substituindo, para nos justificar. E o que é a justificação, meu Deus? Justificação é dizer, olha, você não tem que pagar nada. Já foi pago. Isso é justificação. Por isso, hoje nós podemos dizer assim, você é um justo de Deus. Você é uma justa de Deus. Por quê? Porque essa obra de substituição trouxe para nós justificação. A justificação dizendo para nós, ele tomou esse lugar, substituiu, mas também justificou quando ele levou também sobre ele todas as iniquidades. As iniquidades é aquele desejo desenfreado do pecado, né, irmão? Está pecando, não está nem aí mais, virou uma raiz. Aquilo fez da pessoa uma coisa rotineira na vida dela. Mas nessa noite, se é para te libertar, aceita a palavra da cruz. Amém. Se é para te curar, aceita a palavra da cruz. Se é para nos transformar, aceite a palavra da cruz. Se é para nos libertar de todas as nossas mazelas, julgamentos, pensamentos maus, que nós aceitemos a palavra da cruz, porque é pela cruz que o Senhor veio nos justificar. Não tem mais condenação, está tudo pago, porque Jesus veio trazer essa justificação. E junto com ela, Ele nos santifica. Porque diante da justificação, a gente olha e fala, eu sou justo de Deus, eu não posso continuar pecando, eu quero viver então no caminho de ser uma pessoa santa, porque Deus está me chamando para ser assim. Porque o que Jesus fez, ninguém mais fará. Não vai fazer, nem Ele vai fazer mais, porque a palavra diz que ao homem é dado morrer uma única vez. Nem Jesus virá mais morrer por ninguém. Está escrito, Ele virá, mas virá para resgatar a sua igreja. Nem na terra vai pisar. Vai vir nas nuvens, com seus anjos, com trombetas, né? Soando nos ares, e vai arrebatar, e nos ares a sua igreja vai o encontrar. Prepara o seu coração, igreja. Eu também devo preparar o meu coração todos os dias para viver essa vida justificada e santificada. Está 100% santificada? Não, porque é processo, vamos viver isso até Jesus voltar ou até Ele chamar. Mas eu tenho que me esforçar para que o mundo saiba por que Jesus foi enviado. Porque só eu vir à igreja, as pessoas vão olhar e falar, falta culto. Mas isso não é o suficiente. Mas o mundo precisa ver transformação. Vida justificada. E eu vou terminar dizendo para você, tem até um hino muito bonito, que eu não conheço muito bem ele não, mas é de um cantor muito tempo já. Ele já cantou ele canta esse hino, às vezes eu escuto, eu gosto muito dele. E fala sobre, eu vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Todo dia a gente tem que passar por esse caminho, voltar os olhos para o Calvário. O endereço do olhar do crente é o Calvário, irmãos. É o Calvário.
não é a vida do outro, não é a vida da outra, não é o erro desse, não é o erro daquele, é o Calvário. Porque se eu for olhar e você for olhar e julgar, nós não ficamos de pé, porque nós também vamos julgar e pecar. Então, o Calvário é o lugar do nosso olhar. E a gente é convidado só a olhar para lá, porque Jesus já foi lá, Jesus já esteve lá, Jesus já fez a obra completa lá, já declarou consumado está. Não tem mais o que fazer. Tudo que ele tinha que fazer, ele foi feito. Agora, o que eu tenho que fazer e você tem que fazer é valorizar o preço dele naquela cruz, o preço da justificação, o preço da santificação e andar em paz com Deus. Por quê? Porque o Senhor te reconciliou. Jesus me reconciliou. Estávamos mortos e perdidos dos nossos pecados. E o Senhor nos reconciliou. Então, a cruz mostra exatamente a verdade por causa de Jesus, o nosso substituto. Por ele nós somos justificados, perdoados, temos paz e temos reconciliação com Deus. E isso deve alegrar o teu coração, e deve alegrar o meu coração. E não é só na Santa Ceia, mas é todo dia. Você levanta amanhã, obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim. Vai dormir, obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim e ressuscitou também. Porque morrer, tem muita gente morrendo. Tem muitos mártires na história da igreja que também morreram. E morreram muito, muito em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Morreram pelo Evangelho, mas não ressuscitaram. Então Jesus morreu, mas ressuscitou por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Amém? Receba essa palavra, guarde essa palavra, cuide dela no seu coração, aplique ela na sua vida, ande com ela, porque quem anda com essa palavra do jeito que Deus quer, guardando como Deus fala, então tem uma vida abençoada. Em meio a qualquer deserto, qualquer dificuldade, qualquer luta e qualquer prova, a gente vence, porque com Jesus a vitória está. Vamos orar, vamos estar consagrando os elementos da ceia do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Quero convidar aqui Jair para me ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, ajuda. Nós vamos estar consagrando a ceia do Senhor. Convido você a se colocar de pé. Glória a Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Oh, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso. Senhor, nós, debaixo da palavra, das Escrituras, Senhor, nós nos curvamos e nos rendemos, porque ela é a verdade de Deus, que traz toda a revelação necessária. Pai, nessa noite está aqui diante do Senhor os elementos da ceia, o pão e o cálice, que nós consagramos a Ti, para que nós possamos comer e tomar, Senhor, da ceia do Senhor, com o nosso coração purificado, nossa mente limpa, a mente de Cristo esteja em nós. Pai, com consciência, nós possamos, Pai, fazer essa obra, Senhor, anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Se há pecados em nós até nesse momento, que sejam agora confessados diante de Ti, perdoados. Senhor, nos lava com Teu sangue, lava a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, lava nossas vestes, meu Deus, com o sangue de Jesus, Senhor. E nos habilita, Senhor, nos permita, meu Deus, a estarmos na mesa com o Senhor, uma mesa que não é minha, uma mesa que não é da igreja metodista, mas é a mesa do Senhor Jesus. Ele é quem nos instituiu essa mesa. Pai, então nós oramos e declaramos, Senhor, que nós queremos renovar a nossa aliança, renovar, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança na pessoa bendita, gloriosa e santa do Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém e amém. E nós vamos estar servindo a ceia aos irmãos e às irmãs. Glória a Deus. Se você está na comunhão com Deus,
Comamos todos deste pão. Amém? Do mesmo modo, depois de oficiar, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor
Então, até que Jesus venha, é por causa do sangue que há justificação. O preço da justificação é pago pelo sangue. E hoje você tem essa vida justificada por causa disso. Então, tomemos todos com alegria. Amém? Em memória. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá. Querido Deus Todo-Poderoso, Jesus, muito obrigada porque o Senhor levou dor, levou sofrimento, levou morte eterna, levou condenação, o Senhor levou vergonha, o Senhor levou tudo, toda a dívida, Senhor, todo escrito, todo decreto da dívida, o Senhor levou, o Senhor cancelou. Obrigada, Jesus, por cada passo que o Senhor deu em direção ao Calvário. Obrigada, Senhor, por cada momento de silêncio que o Senhor ficou, Senhor, perante aqueles que te acusaram, porque, Senhor, era tudo para nós aquilo, mas o Senhor nos ajudou, o Senhor nos apontando, Senhor, que o Senhor ficou ali naquele lugar por todo aquele tempo de dor por nós. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque nós temos essa liberdade, esse privilégio, Senhor, de podermos adorar o teu nome, podemos, Senhor, estar na mesa, tomarmos do cálice, comermos do pão. Senhor, e se alguém aqui hoje não fez isso, Senhor, prepara esse momento para o teu filho, para a tua filha. Senhor, ajuda, Senhor, para que teu filho e a tua filha possa vencer a dificuldade, filho, de tirar da mesa. Senhor, restaura, faz a obra, Senhor, onde o Senhor está vendo que é necessário. Pai, muito obrigada pela tua igreja, Senhor, que está nesse momento, Senhor, te celebrando, te cultuando, Pai, reconhecendo o valor de tudo que Jesus fez. E ainda faz e continuará fazendo, porque o Senhor não lança ninguém fora. Aqueles que o Pai te deu, Jesus, o Senhor disse que não lançaria fora. E nós somos teus, Senhor. Somos marcados pelo teu sangue, Senhor. E que possamos carregar essas marcas por onde quer que a gente vá. Senhor, nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de sermos portadores da presença de Jesus, do amor de Jesus e da justificação do Senhor. Muito obrigada mesmo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar. Sepulcros se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Senhor Deus, te entregamos este culto, Senhor, com louvor, com gratidão ao Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor ressuscitou. A tumba está vazia e o Senhor vive para sempre. Oh, meu Deus, nós adoramos e não nos cansamos de dizer isso. Adoramos, exaltamos e glorificamos o Senhor, que é digno, Senhor, de todo o nosso louvor e amor, Senhor. Aceite esse culto, Jesus, que nós estamos aqui prestando a Ti. Aceite esse culto, Pai. Aceite, Espírito Santo, porque tudo é para Ti, Senhor. Pai, muito obrigada pelos Teus filhos nesse altar que estão servindo, pela igreja aqui reunida, por todos os obreiros da Tua casa, também nós Te agradecemos. Senhor, agora vai, Senhor, nos dispensando em paz para os nossos lares, o nosso coração quebrantado, contrito diante da Tua presença e do Seu infinito amor, Senhor, que nos constrange, nos impulsiona a vivermos mais e mais para o Senhor. Pai querido e Pai amado, muito obrigada pela nossa vida, nossa família aqui representada. Senhor, também continue abençoando a vida do irmão Deilson, que tem estado aqui com a igreja. Cuida dele, abençoe e prospera a vida dele. Cuida dos irmãos que hoje não estão aqui. Abençoa, dá livramento, resolve, Senhor, com eles as situações necessárias. Guarda, Senhor, esta rodovia. Pai, abençoe, livra do mal todas as pessoas que passam e trafegam por ela. Senhor, guarda as crianças no ir e vir das escolas, os trabalhadores, meu Deus, também guarda, livra de todo o intento do inimigo. Senhor, nos dê noite de paz, de tranquilidade. Visita-nos nos sonhos, Senhor. Sejam proféticos, Senhor, os dizeres do Senhor para conosco, meu Deus. Pai, nós oramos, te louvando, te bendizendo e te agradecendo, porque podemos ter entrado de um jeito, eu tenho certeza que estamos saindo muito melhores. Porque o Senhor é o Deus que faz tudo novo. Pai, nós pedimos que a graça de Jesus Cristo esteja sobre nós e por nós. Senhor, que teu amor, Pai, esse amor poderoso esteja no nosso coração e em nós e através de nós também. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na igreja, Senhor, em todo o tempo. Todos os lugares, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e uma boa noite para todos nós. Amém, irmãos e irmãs? E cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e a sua irmã também, antes de sair.